Do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, quero dar dois exemplos muito próximos à minha vida, para a gente compreender juntos, como família, compreendermos bem as leituras de hoje, para você, para mim, para todos nós. Eu me lembro que na minha família teve um ano, se eu não estou enganado, para vocês já verem que a minha idade já está indo, passando depressa. Se eu não estou enganado, era um ano de 72. Eu era criança, eu e meus irmãos. E a minha família teve a graça de, não sei se eles doaram, minha mãe está aqui, saberia dizer melhor, para o meu avô e a minha avó irem para a África do Sul. África do Sul, o idioma lá usado lá na África é o português. E minha avó tinha parentes lá junto com meu avô, a parte materna da nossa família, e eles foram fazer esse passeio. E eu lembro que quando foi a volta deles, quando eles voltaram, porque era a nossa família, minha avó era uma matriarca queridíssima, com meu avô ali também. Então você imagina, a família se reuniu toda, se eu não estou enganado, foi no aeroporto de Congonhas, em Congonhas, e nós estávamos todos lá, filhos pequenininhos, primos, primaiada, tio, tia, e aí quando aparece lá naquele corredor, a gente foi para ver avião também, que naquela época ver avião era raro, e daqui a pouco aparece meu avô com a minha avó, os vindo assim, trazendo a bagagem, aquela emoção, uma emoção linda de abraços, beijos. E a gente tinha preparado uma surpresa, a família também, quando eles chegassem em casa. Eu lembro que isso aí foi uma coisa muito marcante. Pela primeira vez eu vi o avião de perto, eu era criança. Bom, essa mensagem dada é porque alguém muito importante apareceu e a gente ficou contente de vê-los. Quando a gente ouve, por exemplo, esse fim dos tempos, e essa leitura, o Senhor está dizendo
que o filho do homem, daqui a pouco eu explico o que significa o filho do homem, da onde vem esse termo, o significado dele. Quando ele vier, ele vai vir como, aí ele mostra o modelo de como que vai ser. E ele começa a explicar que será como na época do tempo de Noé. Os homens trabalhavam, os homens se casavam, comiam, bebiam. Mas aqui tem um parênteses, tá? Esse comiam, bebiam, casavam-se, não necessariamente na ordem bonita da palavra. Por exemplo, um casal que namora, se casa na igreja, olha que bonito. Comiam na mesa, ao redor da mesa, aquela família de domingo. Mas não só isso. Esse termo de Jesus aqui é um termo figurado para dizer aqueles que viviam pela carne. Então comiam, satisfaziam os seus desejos. E até na parte afetiva, sexual, casavam-se, né? Cada um fazendo um seu jeito de viver a sua vida afetiva, de afetividade mesmo, e sexual. Então é isso que o Senhor está dizendo, que na época de Noé, aquele povo estava desse jeito, a maioria vivia na carne. E aí ele dá um outro exemplo, até que vem o dilúvio, e pega todo mundo de surpresa, quando Noé entra na barca, ou na arca, melhor dizendo, vem o dilúvio de surpresa, e arrasta a todos aqueles que estavam vivendo nessa comilância, nessa bebelância, sei lá, a palavra é essa, casavam-se, davam-se em casamento, até que pegou de surpresa eles, e foi um terror para eles, não para Noé. A arca, a família de Noé e todos aqueles que entraram na arca, eram aqueles que estavam vigilantes, e aqueles que aguardavam ansiosos o nosso Deus. Então para eles não foi um susto. Vamos pegar de novo a historinha minha, que eu acabei de transmitir para vocês. Em 72, meus avós voltando lá no aeroporto da África do Sul, quando nós vimos eles chegarem, para nós foi uma explosão, nós cantávamos, foi aquela choradeira de alegria, e nós voltamos contentes, levando o vovô e vovó para casa. Então para quem está na expectativa com o nosso Senhor, não teme aquilo que chega de surpresa. Você sabe o que chega de surpresa na nossa vida, né? Nós estamos numa vida, nesse mundo onde tem surpresas agradáveis e algumas desagradáveis, muitas desagradáveis. Mas essas desagradáveis, para quem está na expectativa de vigilância, aqui é um ponto, para nós não é tristeza, para nós é motivo de contentamento quando ele vier, quando ele chegar glorioso na minha vida, porque eu já estou dentro do coração dele. A arca é o coração do meu Senhor, eu não vejo a hora dele voltar. Lembra da vovó e o vovô? Eu não vejo, para mim não é tristeza, não é medo que eu tenho, não, muito pelo contrário. Enquanto para muitos aquilo vai ser uma surpresa de medo, não, para nós não, para nós ao contrário. Para nós o final de tudo, vocês sabem que o Cristo falou, quando começar a haver guerras, o sol vai mudar a sua maneira de ser, a lua ficará da cor de sangue, haverá terremotos, o mar vai fazer um barulho ensurdecedor, a ponto dos homens só de imaginar o que está para chegar por causa daquele barulho, eles vão desmaiar de medo. Veja, desmaiar de medo disso. O que vai ser de nós? Tudo vai ser arrastado. Veja, é uma maneira figurada, por favor, irmãos, para a gente entender que para nós não é medo, para nós não é um motivo de medo, para nós é a expectativa daquele nosso amor, o nosso amor primeiro, onde nós estaremos juntos com Ele, e junto com aqueles que conosco, se preparando, se vigiando, nos encontraremos todos lá.
aonde a barca vai chegar, a arca. Eu estou usando só termos figurados. Agora eu quero contar outro lado para vocês, sobre se apaixonar. Tem um filme do Elvis Presley, que aqui no Brasil se chama ainda, O Barco do Amor. A história é interessante. O filme é aguinha com açúcar. Mas porque Elvis Presley eu assisti e gostei da história. A história diz o seguinte, para entrar aqui, e para chegar aí no teu coração. Elvis, na história do filme, ele é filho de um homem que é dono de uma refinaria de petróleo. Então o nome do pai dele é muito conhecido em toda a cidade, em todo o estado. Ele é o homem mais rico. E o Elvis é filho desse homem. Então o Elvis estava lá andando com seu carrão, com roupas finas, né, todo bonitão. Ok. Até que ele olha para uma garota, uma mocinha, que ela era de uma classe média, humilde, mas muito bonita. Ele se encanta por ela, mas ele sabe que ela realmente não tem a mesma posição social que ele. Aí no filme ele troca a identidade dele por um tempo, porque ele quer conquistar aquela moça, mas ele quer que ela se apaixone por ele, não por aquilo, pelo nome da família dele, uma família muito rica, e ele gostaria que ela se apaixonasse por ele, por aquilo que ele é. Então ele paga um rapaz que tem uma moto, trabalha lá com as coisas mais humildes, né? E ele fala: olha, vamos passar um tempo aqui, você me empresta a tua roupa, empresta a tua moto, aqui está uma grana para você, você vai passar uma temporada, enquanto eu vou ficar nessa cidade aqui, você vai ficar com o meu carro, eu vou te dar esse dinheiro, você vai fazer o que você quiser, e eu me empresta a tua moto, depois a gente troca, lá na frente, eu te aviso. O rapaz aceitou. E no filme acontece isso, o Elvis começa a se passar por um galã, por aquela moça que ele tem como meta, e ele começa o filme inteiro tentando conquistá-la, para ver se ela se apaixonasse por ele. Bom, no fim das contas, ela se apaixonou por ele, sem saber quem ele era no sentido financeiro, social. E aí o Elvis, quando está próximo a levá-la para o altar, ele vai procurar esse rapaz, no qual ele trocou momentaneamente a sua identidade, troca, e ele vai fazer uma grande revelação para essa moça, o Elvis, no filme. E vai dizer: o filme é bonitinho, vale a pena. E aí depois ele chega para ela, e ela leva um susto danado, ela chega até a chorar. Ele vai dizer a verdadeira identidade dele, vai falar assim: olha, agora eu quero me casar com você, porque eu me apaixonei por você, e sei que você se apaixonou por mim, por aquilo que eu sou, com meus defeitos, com meu jeito de ser. Você é uma mulher que realmente eu quis encontrar, eu encontrei. E ele revela: só que eu sou filho do fulano de tal. Ela quase desmaia, mas ela ficou com medo que ele abandonar ela por saber: não, mas eu quis você. Bom, e assim foi a história. O nosso Senhor, em relação a você, nosso Deus, o Filho do Homem. Filho do Homem é um termo utilizado na Bíblia, no Antigo Testamento, que ele tem duas explicações, e as duas servem para Jesus. Por isso que ele se autodenomina Filho do Homem. Segundo Macabeus está lá, quando Deus vai chamar Daniel, chama Daniel, o profeta, como aquele que é filho do homem, ou seja, que é aquele que provém do barro. E este homem, ser humano, criado, no caso daquele profeta, que vem do barro, ele vai anunciar uma palavra, uma palavra futura. Então Deus ali chama Daniel de filho do homem. E depois, em Daniel mesmo, tem um momento em que ele faz uma profecia, onde o próprio Daniel vai dizer que Deus virá sobre a nuvem com o nome de Filho do Homem. O Filho do Homem virá sobre as nuvens, como foi cantado aqui, está lá em Daniel capítulo 7. O Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e glória.
Veja, aqui já é não um filho do homem humano de carne, mas aquele que é Deus, é um ungido de Deus, ok? Bom, mas Jesus, padre, é filho do homem da carne ou ele é filho do homem divino? Ele é os dois. Jesus, quando Deus se encarna, ele se faz homem, como nós, menos o pecado, mas ele também é Deus. Então esse filho do homem, a leitura no Antigo Testamento está perfeita, denominando a Jesus. Ele é o filho do homem, que morre, que precisou comer, que precisou aprender com a mãe, ele precisou ter os ensinamentos humanos, ele crescia em estatura e em sabedoria, homem, carne, mas ao mesmo tempo ele é o Senhor Deus que veio trazer o Espírito Santo para nos salvar. Então filho do homem tem esse significado bíblico, por isso que ele fala, quando o filho do homem vier, acontecerá, ele já está falando quando ele estiver ressuscitado como Deus que ele é, ele vai vir buscar a sua noiva, e quando ele chegar vai ser uma alegria para quem estava preparado, mas para quem não estava preparado vai ser um horror, vai dar medo, ok? Mas voltemos agora ao exemplo do filme do Elvis. Deus, quando ele se revela para você e para mim, ele não quer que você vá atrás dele por aquilo que ele pode te dar. Veja, o Elvis no filme teve um cuidado de conquistar aquela noivinha dele, e a noiva agora somos nós, para as coisas que aquela noiva falou, bom, ele pode me dar isso, ele pode me dar aquilo. Então buscar uma religião onde eu vou buscar a Deus por aquilo que Deus pode me dar. Deus pode me dar a cura do câncer, então eu vou buscar Ele. Deus pode me dar uma abertura de uma porta de emprego, então eu vou buscar Ele. Esse meu noivo, que é Deus na religião católica, é aquele que pode me dar a alegria de viver como eu imaginei, um bom casamento, com os meus filhos todos muito bem, sem me dar problema nenhum. Então é esse Deus que eu vou atrás. Veja, Deus ele age da mesma maneira, ele não se interessa por nenhum de nós que o procuremos. Pode até vir no primeiro momento assim, mas não é assim que ele quer, que você o procure por aquilo que ele pode te oferecer, mas ele espera que quando você tiver um encontro com ele, você se apaixone por ele da mesma maneira que ele já é apaixonado por você. Aqui está sentada a verdadeira religião. Você quer ver uma das provas mais extraordinárias na Bíblia sobre isso? Foi no Evangelho, quando o Senhor Jesus, ele faz aquele grande milagre, naquela relva, que tinha mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Ele faz uma multiplicação, um milagre extraordinário. Ali não foi nada social não, viu? Não é ajuda social. Ali ele multiplica de alguns peixinhos e alguns pães em 12 cestos que sobraram cheios de tanta comida. Quando o povo viu o que Cristo fez, presta atenção aqui tem uma alusão sobre a nossa busca na religião. Eles ficaram extasiados por Jesus. Imagina aquela multidão ficou endoidecida e queriam fazer dele não seu Senhor como o amor da vida deles, nada disso. Queriam fazê-lo rei deles. Por quê? Porque esse Jesus, agora ele vai trazer para nós a solução do desemprego mundial. Ele vai dar casa própria para todos nós. Ele vai dar comida para a gente. Ele vai dar remédio para nós. Ele vai dar os hospitais para nós. E aquele povo foi que nem loucos para cima de Jesus. Tanto é verdade que os seus apóstolos, quando viram isso, eles estavam também entusiasmados. Falaram: Senhor, olha só o que está ocasionando a sua vinda neste lugar. O povo está doido por ti. Olha a postura de Jesus, leia lá. Na hora o Senhor falou assim: entrem agora na barca, vá para o outro lado, saiamos daqui agora.
E eles, os 12, ainda queriam replicar com Jesus, dizendo: mas Senhor, vou usar outros termos, olha o sucesso que a gente está fazendo nesse lugar, você é doido? Desculpa a palavra assim, é como se fosse isso. E eles tentaram replicar, e novamente eu imagino o olhar de Cristo: entra no barco agora. Por quê? Porque não foi para isso que eu vim. O povo quer criar um Deus naquilo que eles imaginam que possa dar para eles. Por isso, meus irmãozinhos, vocês que é irmão igualzinho a mim, que tem fraqueza igualzinho o padre, quando a gente procura a religião, que é a religião no qual você foi batizado, na igreja una, santa, católica, apostólica, romana, qual é o anúncio de Cristo para você que está aqui? Que você tenha um encontro para um dia se apaixonar por Jesus, por aquilo que Ele é, como Senhor da tua vida e como Senhor da minha vida, que abriu o mar, que estava fechado, que levava uma morte eterna, e a gente volta a acordar para um apaixonamento pelo nosso amado Deus. Foi para isso que Ele veio como primeira instância. Agora, claro que Deus também muitas vezes nos brinda com saúde, nos brinda com um milagre na hora que deu uma complicação clínica no corpo da gente. Quantos milagres o Senhor já fez e faz? Claro que Ele nos brinda, às vezes para alguns tem um casamento duradouro, bonito, testemunhal. Claro que às vezes Ele brinda onde casais têm filhos lindos, cada um bem encaminhadinho, e católicos. Claro que o Senhor nos brinda muitas vezes com um emprego muito bom, onde às vezes um filho teu agora ele já é dono não sei do que. Olha quantos brindes o Senhor nos dá. Mas isso daí são brindes. Esse aí não é um motivo religioso pelo qual Ele veio na sua vida e na minha. Muito pelo contrário. O motivo é gratuitamente que você reconheça Ele como o seu grande amor da tua vida, como essa moça que se apaixonou no filme, que é apenas uma historinha fictícia, só para usar como uma alusão, que se apaixonou pelo rapaz, pela conquista que ele teve, pelo jeito que ele gostava dela. Ela sentiu tanto amor por aquele jeitão dele, que ela falou: mas eu quero me casar com você. E ela nem sabia, porque ela achava que era da mesma classe dela. E ela foi tão verdadeira que depois ele revela: mas olha, eu não sou esse só que você está imaginando economicamente e socialmente morando aqui. Eu moro num palácio. E porque você foi verdadeiramente sincera comigo, você vai morar comigo no palácio. É o céu, é o coração de Cristo, o palácio. Então nesse mundo aqui não se compara os sofrimentos teus e meu, porque o Senhor já tem como noivo o palácio para você, meu irmão. Não se apegue com as riquezas desse mundo que passam. Então esse tempo que a gente está agora entrando novamente, por graça de Deus, é graça, é um tempo para a gente vigiar, para a gente voltar a fazer uma celebração de memória. Espera aí, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho uma religião? Para que? Olha o termo gramatical. Para que eu fui batizado? O que eu espero desse Senhor? Veja, que não seja outra coisa que amar o meu Senhor de novo, como Ele pensou a gente lá em outrora, antes de construir o mundo, que sejamos um com o meu amado. Daí você vai desfiando os evangelhos, e aqui a gente precisa entender isso. Por que Jesus diz: quem se apega a pai, mãe, marido, esposa, filho, olha, filho, gente, que é uma das coisas, que acho que é uma das coisas mais, uma das maiores riquezas na vida de um casal, de uma mãe. E a gente sabe o quanto as mães se apegam aos filhos, né? Não deveria se apegar,
tem o verdadeiro amor de cuidar daquele filho com todo o coração, dar Cristo para eles, mas saber, olha, ele não é meu não, deixa ele viver a vida dele que ele vai escolher agora. Mas veja, quem se apega a tudo isso e a sua própria vida, aqui tem um ponto interessante, até a sua própria vida significa, é uma pessoa desapegada até com o seu bem-querer, aqui nessas coisas, tipo assim, eu estou passando aqui, mas eu não estou muito preocupado comigo, o que vai ser de mim amanhã aqui, se eu vou me casar, se eu vou ser mãe, se eu vou ser pai, se eu não vou ser, se eu vou ser um trabalhador rico, veja, eu não estou preocupado se eu vou viver até os 100 anos de idade, ou se eu vou embora da guarda, não, então veja, até isso o Senhor está apontando, ou seja, quem for totalmente desapegado, né? Este é o meu verdadeiro discípulo, esta é minha noiva no qual eu quero, esta é a mocinha com qual eu quero, eu não quero aquela noiva que é interesseira, porque ela sabe que se ela pedir alguma coisa, eu tenho na minha carteira o poder de falar, então toma. Por isso que ele fugiu daquele pessoal lá da relva, que ele teve, é como se tivesse que abrir a carteira e falar, eu vou te dar um salário mensal todo mês, tá bom para você? Ah, eu quero esse rei, eu quero esse governador, eu quero esse presidente. Opa, vocês estão entendendo? Então o nosso Senhor, Ele é outro. Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês aqui, vocês são meus irmãos e muito inteligentes, quem gosta de estudar um pouquinho só a Bíblia, vocês vão reparar, principalmente no Novo Testamento, que o nosso Senhor, o teu Senhor, Ele não queria que ninguém soubesse que Ele era o Messias. Messias é o ungido, é aquele que é o Deus. Aí vamos colocar uma pergunta assim, mas por que o nosso Senhor, sendo Ele o Messias, Ele não queria saber, Ele não queria que ninguém soubesse? Aqui tem uma pegadinha que vai chegar na gente. Bom, o motivo que Ele não queria, eu já explico, vou dar os exemplos, onde está na Bíblia isso. É porque a gente tem uma tentação, e a tentação vem de quem mesmo, irmãos? A tentação vem de quem? De Satanás. Da gente imaginar um Deus que vem no Natal da minha vida, que chegou na minha vida, que nasceu para mim na minha religião católica, ó, estou sendo bem franco, a tentação é essa, que na hora que eu pedir, quando eu desejar, quando eu clamar do meu jeito, esperando que aconteça como eu quero, por exemplo, alguém ficou doente na minha família, mas esse Messias que eu espero, é que quando eu falar cura minha mãe, Ele vai curar. Quando eu falar para o meu Senhor, que eu preciso ter uma prosperidade financeira, porque Ele não quer que ninguém sofra a ser minguado nesse mundo, Ele vai abrir a porta de um emprego para mim. Então veja, cada um de nós fomos criando um Messias na nossa imaginação, e para Ele tirar essa ideia falsa, tentadora, que vem do Satanás, Ele não quer que ninguém saiba que Ele é o Messias. Por quê? Ele só quer que prestem atenção nele. Por que prestar atenção nele? Tipo assim, ó, presta atenção naqueles jogadores daquele time lá, só não pensa agora no Palmeiras, que eu estou muito chateado com isso. Presta atenção naquele número 10, dos 11 que estão com o goleiro, presta atenção no número 10, o que ele vai fazer. Aí você fica olhando, deixa eu ver o que ele vai fazer. Aí você fala, nossa senhora, como é que ele domina aquela bola? Nossa, olha o passe que ele deu, olha o gol que ele fez. Jesus, Ele só quer que você preste atenção nele, para você prestar atenção o que ele vai fazer. Aí Ele começa a mostrar. Onde Ele nasce? Onde Jesus nasce? Aí Ele nasceu numa casa de luxo? No apartamento? Na chácara? Na fazenda? Ah, Ele tem sobrenome de gente famosa? Ah, Ele deve ser o filho do Neymar. Onde Ele nasceu? Continua olhando para Ele. Ele nasceu na manjedoura. Aí
ele queria morar no país dele. Logo no comecinho da vida dele, ele teve que continuar morando no país dele. Ele foi obrigado a fugir e foi morar lá no Egito, na língua estrangeira, com a mãe dele. Vai olhando. Ficou um tempo lá. Vai vendo o caminho dele. Vai olhando para esse número 10 do jogo. Aí daqui a pouco você olha para ele, ele volta com a família, porque Herodes estava matando todas as crianças. Aí Herodes morre. Aí ele volta. Adulto, ele começa a levar a palavra de Deus. Aí ele vai olhando para ele. Aí ele começa a anunciar o Pai. Aí aquela multidão no primeiro momento. Quando ele diz que é preciso morrer para si mesmo, aceitar a sua cruz, como ele vem mostrando, aquela multidão começa a diminuir perto de Jesus. E quando ele começa a dizer que ele e o Pai são um, começam a perseguir ele. E aí o que fazem com ele? Ele se entrega, levam ele para ser sepultado. Vai olhando para esse número 10 aí. Levam ele lá no Gólgata. Ele é sepultado na cruz, pior morte que tinha naquela época. Ele morre dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. No terceiro dia, o Pai o ressuscitou. Então ele só vai revelar em 2 momentos que ele é o Messias. Ele vai falar em particular para os 12. Preste atenção. Cesareia de Filipe, ele levou lá para o interior e vai fazer uma escola com os seus 12. E vai fazer uma perguntinha para os 12. E para vós, quem eu sou? Aí, Espírito Santo, o Pai, ilumina o coração de Pedro e fala: tu és o Messias. E Jesus, ele confirma: eu sou. Por isso que eu estou preparando vocês aqui. Aí o segundo momento é quando ele está diante de Pilatos. E Pôncio Pilatos vai perguntar para ele: eu te conjuro que tu digas para mim quem tu és, se tu és o Messias. Ali ele fala. Por que ele fala? Porque já está no momento que ele vai se entregar. Fala assim: eu sou sim o Messias. Entenda? E quando os demônios eram expulsados, presta atenção, mãe, senhorinha, a senhora que está dormindo, presta atenção. Jesus expulsava os demônios saíam gritando do corpo daquela pessoa. O que eles gritavam? Eu sei quem tu és. Tu és o Filho ungido que é Deus. Ele: cala-te. Ele mandava calar. Ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava mostrando: olha para o número 10. Apenas olhe e veja quem é o ungido do Pai enviado no mundo. É o servo sofredor. Ou seja, não é um Deus que veio para fazer o que você quer. Não é um Deus que você fala: Deus vem, eu faço jejum, mas eu espero que o Senhor cure esse câncer da minha família. Cuidado, porque Ele não veio necessariamente para curar o teu querer. É o contrário. Senhor, o que tu queres com isso para mim e para os meus? É o contrário. Porque o Messias, ele mostra qual é o caminho do ungido qualquer. E você foi ungido no dia do teu batismo, minha senhora. E ele diz: atrás de mim, segue o seu pastor. Gente, nós estamos seguindo Jesus ou nós não estamos seguindo Jesus? Parece que não. Porque quando eu fico decepcionado, quando eu oro, quando eu clamo, a porta de emprego ainda não se abriu para mim, eu começo a cair numa tentação de novo, que Deus não existe. E se alguém entra numa doença na minha família grave, e eu pedir a Deus, com lágrimas nos olhos, se Ele não, esse Messias que eu criei, Ele tem que trazer a cura. Opa, mas e se Ele não trouxer? Eu não acredito nem em Deus, nem em religião, em nada. Ou então eu vou procurar outro tipo de espiritualidade por aí. Está vendo?
o que o diabo faz com a gente? Essa noiva, Jesus diz, não serve. Se uma moça quiser se apaixonar por mim, eu já tive essa oportunidade, quase me casei, você sabe disso, o padre já contou. Ela era doutora e eu professor. A família dela tinha fazenda e o meu pai era tapeceiro. E ela gostou de mim, com gagueira, falando português errado e tudo mais. Está tudo certo. Ela tinha mais condições de pagar a coisa do que eu. Ela se apaixonou por mim. Ela gostou de verdade de mim. Vocês estão entendendo a questão da tua fé com Deus agora? Pense em você. Ah, mas na minha religião, o Deus que eu acredito é o Deus que me traz a porta aberta da prosperidade. É o Deus que Ele cura. É o Deus que na hora que eu clamo em nome de Jesus, Ele traz agora, aleluia! Cuidado, cuidado. Com todo respeito, porque na minha família mais de 90% é espírita e uma outra parte são meus irmãos nossos cristãos evangélicos. Eu não estou falando mal deles, estou falando de nós católicos que estamos procurando um Messias que não existe. Por isso você cai numa melancolia de fé, porque você não entendeu. Senhor, eu estou te procurando não por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor pode me dar tantos brindes, como o Senhor já me dá. Quantos livramentos Deus já me deu e deu a você? Livramentos, livramentos, irmãos. Ele já te deu também portas abertas. Ele te deu filhos, Ele te deu a saúde, Ele te deu por muito tempo. Agora, será que o teu amado não pode um dia testar você para ver se você o ama por aquilo que ele é? Ou você é interesseiro? Desculpa, é isso que fala. Daí vem a palavra hipócrita. Da onde vem a palavra hipocrisia? Daí. Ah, eu sou católico apostólico romano. Por quê? Meu Deus, depois que eu fui para lá, minha vida mudou. Olha, hoje eu tenho, graças a Deus, a minha vida, saúde e tal. Oh, meu irmão, não vai nessa conversa. Claro que Deus pode fazer isso, repito, Deus pode, Deus quer o melhor para você, mas o palácio não é aqui, o palácio é outro lugar. O Elvis levou ela embora da cidade, o Elvis levou ela embora daquela cidade. Vocês estão entendendo? Aí Jesus fala, quem quiser me seguir, olha o noivo, olha como ele é um gentleman. Para nós homens e mulheres, primeiro Ele espera que a gente se apaixone por Ele. Como é que se apaixona por Jesus? Agora vem a pergunta mais difícil de todas: como se apaixonar por Jesus? Cuidado! Como se apaixona por alguém que aos olhos humanos a gente não vê? Como se apaixonar por Jesus, se pelo tato humano, a princípio eu não consigo perceber que Ele está aqui? Aí eu vou ter que ir lá em Hebreus capítulo 11. Eu preciso começar a ter uma vida oracional, porque eu posso até tocar no meu Senhor pela fé. Está lá, os homens e mulheres que viveram pela fé, morreram convictos que Cristo era o grande amor da vida deles. Deixaram pai, mãe, filhos. Olha lá, segundo Macabeus, aquela mulher mãe com 7 filhos, que ela preferiu aos olhos dela ver a morte, o assassinato de todos os filhos na frente dela. E ela também falou assim: não tenha medo não, filho, porque o nosso palácio não é aqui, está lá. Isso é fé. Às vezes a gente vê uma pessoa, sorte quem chega a 100 anos de idade. Não, meu irmão, isso é uma graça de Deus. Mas sorte na Bíblia é aquele que se apaixona por Jesus. Se você pegar São Carlos Acutis, pega perto da gente, ele é um meninão de 15 anos. Eu já sou velho, eu tenho idade de ser pai, quase avô dele. Qual é a sorte? Eu que tenho 56 anos, que estou vivendo nesse mundo, ou ele
que foi elevado no palácio do seu grande amor. Ele, tadinho, ele não nem conheceu o que é uma sexualidade nesse mundo. Ele não teve oportunidade de casar, tadinho. Ele não curtiu a mãezinha dele sofreu porque ela nem viu o filho, que o correto é o filho enterrar a mãe, mas a mãe enterrou o filho. Que desgraça, desgraça para quem está dormindo, que nem Jesus deu exemplo hoje lá de Noé. Casavam-se, bebiam e nem perceberam a verdade. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. Isso não é brincadeira. Tem uma música, eu acredito que o Denis não vai saber agora, eu gosto de provocar. Uma música do Flavinho, da Canção Nova, que ele canta assim: e eu posso tocar, se a Ele entregar meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe, e Ele está no meio de nós, e por nós morreu numa cruz, para pagar o nosso Alzheimer espiritual. Entendeu? Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados. Do que? De incrédulos cristãos. Deus existe, e eu posso tocar. Como? Se a Ele entregar meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Queria saber, não é que é? Como é que é? Ela começa com outro jeitinho. O Júnior vai cantar pra gente. O Júnior, é do tempo do Júnior, nós somos velhos. Eu e ele já é velhinho. O Denis é novinho, mas eu e ele nós somos velhinhos, ele vai lembrar. Vai lá, Júnior, cabelo grisalho lembra, vai lá. Quero saber por que Aí, ó. não acredita. Olha a letra dessa canção. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move luz para o bem? Olha isso aí, ó. Que fé você tem? A fé que convém. Mas o que? Mas não é de conveniência Me dá. que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe, Ele está no meio de nós, E por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados. nossa cegueira. De incrédulos irmãos, Deus existe. E eu posso até tocar, Eu posso tocar, se a Ele eu entregar Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Quem não ora é ateu. Está cheio de católico porque é batizado. É católico porque é batizado, mas é ateu. Quem é o ateu? Presta atenção, quem é o ateu? O ateu é aquele que acredita que as coisas precisam acontecer pelo esforço dele como ele quer. Católicos. Lembra de quem ficou doente, lembra de quem morreu inesperadamente, lembra da perseguição que você tem, lembra da tua condição econômica, lembra da tua idade avançada, lembra da tua solidão, lembra da saudade que você tem. Presta atenção, quem é o ateu? O ateu pode viver tudo isso também porque ele vive, mas ele coloca a esperança nele. Ele criou,
dentro dele, ele reina. Se ele não acredita em Deus, ele acredita na força dele. Então, católico que pede a Deus a cura porque ele imagina que ele merece, é ateu. Humildade, só os humildes verão a Deus. Humilde é aquele que fala: Senhor, não eu não do meu jeito, não como eu queria. Tu sabes como eu queria, mas então faça-se, faça-se em mim. Esse é o humilde. Esse é o Natal do Senhor. Esses são aqueles que entram na arca de Noé. São aqueles que estão vigilantes, que estão falando: Senhor, veio sim na minha casa também a doença, veio sim a solidão na minha casa, veio sim o enterro prematuro de um filho, de um marido, seja lá do que for, veio. Mas eu não estou te pedindo outra coisa a não ser: fica comigo, meu Senhor. Olha isso. Estes entram na arca. Estes o Senhor preparou um palácio. Vem comigo, minha amada, porque você me ama. Você tem o mesmo sentimento do que eu. Está lá em Gênesis: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Façamos o homem que tem o mesmo sentimento, humilde. Por isso, eu não quero ficar na relva com essa multidão que quer me fazer rei. Vocês estão entendendo agora, irmãozinhos? Está entendendo agora, minha senhora? As suas lágrimas, as suas dores, os teus tropeços, as suas perdas, as perseguições que você... a demora na sua vida. Quanto tempo a senhora reza com Nossa Senhora e ainda não viu? Mas acredita, morre acreditando. Vem, minha amada, porque você não pediu para eu abrir a carteira para te dar. Eu não quero mulheres interesseiras, e a mulher interesseira é a sua noiva, é a igreja, nós. E nós, desculpa, nos transformamos num bando de católicos extremamente ateus. Não, gruda no Senhor. Rezem, meu povo. Só se apaixona rezando. É deixando o Espírito renascer você. De tanto eu orar, Deus se fez. Faça-se. De tanto eu orar, Deus encheu a minha casa. Ó, cheia da graça. Bendito, bendita igreja cheia de Deus. Vem a mim. Agora eu posso estar cheio de mim. Quando eu estou cheio do meu querer, eu estou buscando e criando uma Messias do meu jeito. Ateus. Deus não é bonzinho. E termino. Vou terminar com a palavra dele. Quem pensastes que eu vim trazer a paz? Desse Messias que você imaginou aí, eu vim trazer espada. Eu quero quebrar esse velho homem em você. E quero colocar fogo aí dentro. Que fogo? O fogo do Espírito Santo. Para queimar o que não presta dentro de você. Essa imagem de Messias que quer te dar as coisas, isso vem do demônio. Queima. Jesus já destruiu Satanás. O que cabe a nós é falar: Senhor, cura-me. Eu reconheço a minha doença. Eu sou apegado. Eu também sou assim. Eu também entro em crise. Eu entro em crise porque Deus não fez do jeito que eu imaginava. Cura-me. No final, Ele se revelará. Porque tu me amas do jeito que eu sou e queres casar comigo assim, eu te darei agora a minha herança para você.
Vem comigo. Você é privilegiada, viu? Você foi chamada para o palácio do rei. Você foi chamado para o palácio do rei. Estão entendendo agora direitinho, meu irmão? Não se apegue com nada deste mundo. Nada, 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 nada. Ame os filhos, ame o pai, honre até o fim. Trabalhe, vai se divertir. Torce para o outro time, não para o Palmeiras. O Palmeiras está ruim agora. Mas se divirta. Mas não se apegue em nada. Entendeu direitinho? E nós vamos nos encontrar lá. Lá vale a pena. Lá as lágrimas, ó, não vão existir mais. A gente só vai interceder para quem estiver aqui ainda. Fala, meu Deus, traga ele de volta. Traz ele também. Traz essa moça. Traz aquela mocinha. Traz essa mulher. Traz essa senhorinha. Traz aquela mulher lá. Traz aquele meu irmãozinho. Traz, vai. Eu vou interceder por você. Eu não quero que você fique. Eu quero que você vá. A salvação é para todos, mas nem todos vão. Olha aí. Um ficará e o outro, um será deixado, o outro vem. Deu para entender agora o evangelho? É para você. É para você, jovem. Vai preparando a tua vida. Palácio do rei. Aqui não. Aqui esfarela. Qual a diferença? Qual é o contrário de esfarelar? Sólido, né? Constância, glória. Eu te chamei para a glória de Deus. Aquilo que não esfarela nem passa. Sua idade passa, sua carne passa, seus filhos passam, o teu dinheiro passa, o seu sucesso passa, seus amigos passam, sua mãe passa, seu filho passa. Só a glória de Deus não passa. Eu te chamo para lá. Quer ir? Quer ir? Reze para você se apaixonar por ele. Vamos cantar? Terminando? Deus é capaz de transformar tua vida. Obrigado, Jesus. O impossível Ele fará. O Senhor morreu por nós, porque Senhor. és precioso aos teus olhos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E se tiveres a coragem, Ela fere e a loucura de acreditar, mas ela cura. então irás provar que Ele pode muito mais. Vai lá. Deus é capaz de trocar, Olha isso. reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. Coisa linda, eu creio, Senhor. E se preciso for, Olha isso. daria novamente a vida por ti. Olha a única coisa que Deus não é capaz. Olha aí, ó. Deus só não é capaz O quê? de deixar de te amar. Eu creio, Senhor. Obrigado pela tua palavra que cura, Senhor, que liberta a minha vida hoje. É preciso crer, Derrama, Senhor, o teu Espírito se Santo entregar sem medo, em mim e naqueles a quem eu trago. que Ele nunca vai tirar Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. tua liberdade. Mesmo que os meus olhos não vejam, Se não quer ir, não me deixes olhar para mas trás. se te entrega sem reserva, Pela oração, tua vida se transformará. eu creio, Senhor. Então irás provar É orando contigo, que Ele pode é no meio das lágrimas. Deus é capaz de trocar Reinos por ti. reinos por ti. Vai lá. Abre mares para que possa atravessar. E se preciso E fosse, se preciso fosse, daria novamente para você, minha irmã, para você, meu irmão, a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar
deixar de te amar. Põe a mão no seu coração um pouquinho. Sim, Senhor Deus, nós acreditamos na sua palavra. Que palavra forte, que palavra poderosa. É como uma britadeira que não tem solo que resista a ela. A tua palavra, Senhor, é a espada que corta, que fere no primeiro momento. Sim. Quantas vezes eu saio daqui, Senhor, aberto pelo meio, mas ao mesmo tempo o teu Espírito é bálsamo. O teu Espírito, Senhor, é remédio puro, é o remédio verdadeiro da minha vida e da vida dos meus. Por isso, ó Senhor, permita a intercessão da Rainha Mãe agora na minha vida, na vida dos meus, nestes que eu trago agora também. Que nós sejamos agora visitados, não somente pela tua palavra, mas pelo teu Espírito, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Dai-me a graça de despir de mim todo o meu querer. Dai-me a graça, Senhor, de arrancar tudo que está dentro de mim agora, do meu jeito. Vem, Espírito Santo, vem, fogo abrasador. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Entra na minha casa agora, como entrastes naquele dia derradeiro, na casa de Zaqueu, na casa da Virgem Mãe Maria. Faça agora, Senhor, essa refeição comigo. Sim, Senhor, vai entregando agora os teus medos. Medo de morrer, medo de dormir, medo de não levantar no dia seguinte, medo que aconteça alguma coisa com você. Vai pedindo, Espírito Santo, agora. Momento forte de oração, onde nós agora nos reunimos diante do altar santo do nosso Senhor, e que agora nós vamos entregando tudo aquilo que está dentro da gente: medo, incertezas, mágoas, tudo aquilo que vem trazendo chagas doloridas, que está trazendo insônia na tua vida. Você não consegue dormir. Isso, vai colocando diante do Senhor. Vai solando já. Espírito. Ou então vem, Espírito Santo. Nascer de novo. Vai lá, vai rezando. Vamos entregando agora. Maria, minha mãe, eu quero entregar no primeiro domingo do Advento a graça de eu ser fiel a Deus, de estar vigilante orando, vigilante com a oração, com o jejum, me abster do prazer deste mundo da carne, para que eu não seja pego de surpresa. Sabe por que você tem medo? Porque você sabe que as coisas não estão acontecendo do teu jeito, e você tem medo de se entregar a Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Em verdade, vai lá. Em verdade eu te digo, Não nascer de novo, eu quero renascer, Senhor, poder haver diante do teu altar. Cura-me, Senhor.
Liberta-me, vai. Em verdade te digo, liberta-me, Senhor. Eu quero nascer de novo. Água do Espírito. Vai lá, irmãos, levanta teu braço. Vai lá, por isso. Vem o que? Vai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vai fazendo a sua obra em mim, Senhor. Maria, Senhora, Imaculada Mãe Maria, vem, intercede por nós agora, minha mãe, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que não estão bem em casa, por aqueles que estão no seu emocional abatidos, caídos pelo caminho, sem esperança, cheio de tristeza. Vem, vem Maria, reza, reza conosco, minha mãe. Vai lá, o vento sopra onde quer, vai lá. O vento sopra onde quer, você ouviu, mas não sabe de onde vem. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito Santo. Vai lá. Assim acontece com aquele Senhor, que nasceu do visita Espírito. a minha casa, Senhor. Vai lá. Assim acontece. Assim acontece com aquele que Levanta nasceu teu do braço, meu irmão, aí junto com o Padre. Vai lá. Vem, vem. Por isso Vem, vem, vem. Isso, levanta teu braço, meu irmão. Vai lá. Espírito Santo, Agora vai orando apenas. Vai lá, solta a oração, vai. Ó Deus Todo-Poderoso, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Creio verdadeiramente, Tu és o Santo de Israel, que hoje veio visitar a minha casa, que veio visitar a minha vida. Realiza, ó Deus, realiza o amadurecimento do meu chamamento batismal. Sim, sim, ó Deus, dai-me a Tua graça de não olhar atrás, de confiar sempre. Eu peço a sua vida, que você confie sempre, sempre, sempre. Vem Espírito Santo na vida desta igreja, para que eles não desanimem na hora e na hora da noite traiçoeira. Caia por terra tudo aquilo que veio para destruir, contaminações, tristezas, falsas enfermidades. Ó Maria concebida, roga, roga por essas mulheres, roga pelos meus irmãos homens que estão aqui. Sim, pelos dons do Espírito Santo, nós entregamos esse ruar. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor derrama no meio de nós. Isso, isso. Põe a mão no seu coração. Este é o ofertório que nós estamos entregando a Deus. O seu, o meu coração. Põe aqui, diante da mesa onde Cristo já se faz pela palavra, e daqui a pouquinho Ele vai se fazer corpo, sangue, alma, divindade. Põe o teu coração. Põe agora. Admita, Senhor, continue curando as minhas misérias. Ponha junto as pessoas a quem você reza. Põe as pessoas que você sabe que você anda preocupada. Põe, derrama aqui. Pode colocar, se você é mãe, põe o teu filho. Se é questão da tua saúde, põe a sua saúde. Se é alguém que você está muito preocupado, põe aqui agora. Se é saudade que você tem, põe a tua saudade agora aqui.
Se a solidão que você tem, põe aqui. Essa carência que você dá, essa carência de amor, de atenção, põe aqui, põe aqui. Senhor, eu estou muito carente. Eu estou muito carente. Eu choro à toa. Eu preciso de atenção. Por isso, Senhor, a tua atenção é o que eu preciso agora. Isso. Junto com a Virgem Mãe, que cobre você agora, dentro dessa arca. Ela é a arca agora. É a grande arca. Não mais de Noé. A nova arca. É a Virgem Mãe Maria, que agora ela põe embaixo do seu manto todos aqueles que querem ter a vigilância no meio da cruz, de não abandonar a sua cruz, de ir até o fim, onde o Senhor chama. O fim é com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ofertório que nós colocamos. Netos, netas, matrimônios. Coloca agora o teu matrimônio aqui. O teu marido está saindo com uma amante. Sim, você sabe disso. Põe agora aqui. Põe agora. Senhor, eu prometi diante do teu santo altar. Prometi a ti, ó Deus, meu amado, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Põe o teu matrimônio aqui, despedaçado, quebrado. Mesmo que você pecou, mesmo que você perdeu a razão, mesmo que você colocou para todo mundo a imundície da traição do teu marido, põe aqui agora. Senhor, eu ponho diante de ti minha casa, meus filhos, meu matrimônio, minha saúde, meus pais. Eu coloco o Brasil, o meu povo brasileiro aqui. Eu coloco, Senhor, o Papa Leão. Eu ponho os bispos, eu ponho os sacerdotes, padres, eu ponho os religiosos, religiosas. Eu coloco os governantes agora aqui, os nossos governantes. Eu coloco, Senhor, a humanidade inteira agora aqui. Eu espero em ti, Filho de Deus. Somente em ti, somente em ti, Senhor. Isso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Padre, enquanto o Senhor estava orando, o Senhor me levava a uma reflexão. Ele me mostrava o ferro e Ele dizia para mim: vocês são como ferro. Quando estão vivendo por si próprios, vocês têm essa anatomia dura, rígida, às vezes até enferrujada, às vezes com uma aparência opaca. Vocês não têm definição. E como no velho ferro, resistência. Resistência, exatamente. Resistência. E Deus fala para mim assim: eu sou o fogo. O ferro, quando entra em contato com o fogo, ele começa a pegar a semelhança do fogo. Ele vai ficando incandescente, ele vai ficando mole, ele vai pegando anatômico e vai pegando a dimensão ou a forma que o fogo quer que o ferro fique. O ferro, ele toma a tamanha dimensão do fogo que ele pega a aparência do fogo na incandescência. Meu irmão, minha irmã, o Senhor diz para nós: seja como ferro no fogo. Misture-se ao fogo de Jesus, ao fogo de Deus. Amém, Jesus. Para que você tenha a forma de Deus também nos pensamentos, amém, Jesus. Nos atos. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado por essa reflexão, Senhor. Obrigado porque muitas pessoas precisavam ouvir isso aqui hoje, essa manhã, Senhor. Muitas pessoas que estão tomando a sua própria forma, estão esquecendo que nós temos que tomar a forma de Deus. Estão esquecendo que nós temos que ser parecidos com Deus. Senhor,
Permita que eu mergulhe nesse fogo, Senhor. Permita que eu passe nesse fogo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Para que eu pegue essa incandescência desse fogo, Senhor. É isso que eu te entrego, e fique Jesus. parecido contigo, Amém, Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Isso, irmãos, entregue então toda a sua vida, seu coração. Coloque aqueles a quem você intercede. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é nele que nós professamos a nossa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos? Entrega tudo isso a Deus, sua vida inteira.